importante. Posso sentar? Durante esse mês de outubro, nós tivemos uma série de 5 pregações no mês de outubro e adentramos o mês de novembro também. Um domingo também do mês de novembro. Nós estudamos durante esses 5 domingos, hoje é o último domingo, os 5 solas, né? Quem já ouviu falar dos 5 solas aqui? Aliás, quem nunca ouviu falar dos 5 solas? Quem nunca ouviu falar dos 5 solas? Ninguém, né? Acho que ninguém, né? 5 solas é o que chute, bamba, conga, é isso? Não, 5 solas são as 5 parâmetros. Isso não é o credo, tá? Isso não é o credo protestante, isso não é o credo evangélico, isso não é o nosso credo. Nós não adoramos isso aqui. Não adoramos os 5 solas. Nós estamos esclarecendo durante esses 5 domingos que os 5 solas seriam como o norte, como o parâmetro para você julgar aquilo que você crê. Você fazer o julgamento daquilo que você crê. Por exemplo, quer que eu dê aqui uma... Quem aqui pensa num exemplo? Me fala alguma coisa de algum exemplo. De fé, de crença hoje, de uma prática de hoje em dia. Uma prática hoje em dia, seja ela correta ou não. 7 sextas-feiras. A bateria está lá carregando lá atrás. Por exemplo, as 7 sextas-feiras, corrente das 7 sextas-feiras. Tem muita gente que crê nisso, acredita nisso? Tem, muita gente, multidões, né? Acredita nisso, na corrente das 7 sextas-feiras. Então, vamos analisar a corrente das 7 sextas-feiras numa análise no crivo dos 5 solas. Primeira coisa, 7 sextas-feiras, porque eles falam que o 7 é o número perfeito. Então, querem achar, a base no sola da Escritura. Só que o seguinte, na Bíblia você não vai achar 7 sextas-feiras abençoadas, ou 7 quarta-feiras, ou 7 semanas, ou 40 semanas, ou trezenas, né, de Israel, nada. Você vai achar isso? Então, o primeiro crivo não cumpre ao sola da Escritura. Então, não fala da suficiência da Escritura que revela o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, não tem Escritura, então a primeira coisa está fora dos 5 solas, a primeira coisa. Então, nós vamos agora, sola fide, e somente a fé. As 7 sextas-feiras passa pelo crivo de somente a fé? Não, cada um tem a sua fé, particular. Errado. Fé é uma só, fé direcionada para Deus, para Jesus Cristo, na obra da cruz do Calvário. Então, somente a fé, não cumpre, somente a fé. Não cumpre, porque você vai pôr a fé num número cabalístico, né? 7 sextas-feiras para arrumar um emprego. Ou senão num objeto, né? Vão te dar lá, por exemplo, a mágica garrafinha rosa com a água ungida lá de Israel, lá do boteco do São Israel, né? O São Israel tem um boteco, chama Bar do São Israel, eu vou lá comprar água na boteca do São Israel. Então, a água de Israel, né? Não é assim? Água de Israel. Então, você vai botar a sua fé onde? Ou na prática do apóstolo orar por você. Eu declaro, meu Deus e poderoso Pai. Ainda que eu use o nome de Deus para poder manipular a sua fé, eu estou errado. Ainda que eu tente manipular a sua fé usando palavra, usando a Bíblia, usando versículos, não aponto para a sua fé, porque a fé é a firme certeza das coisas que se não vem. Se eu estou vendo isso aqui, se eu pus a minha fé em algo visível, então é fé? Não, então já caiu no segundo. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória, somente glória a. Quando você vê essa entrevista na igreja, meu irmão, você recebeu a graça? Eu recebi, Dá o testemunho então. Foi desde quando você veio para cá, não foi? Foi desde quando eu pisei aqui, estava com a dor de barriga e ela passou. Passou a dor de barriga, porque o banheiro ali você deixou um estado lastimável, né? Misericórdia. Então isso. Então, aponta para a sola e deu glória? Não. Apontam sempre para o lugar, ou para as práticas, ou para o lugar. Né? Para a prática mágica, ou para o lugar mágico, ou para o envelope mágico, ou objeto mágico. Mas, uma coisa mágica. Só que nós sabemos qual é o fim dos mágicos na Bíblia, né? Simão mágico, aconteceu com ele? O que aconteceu com o Simão mágico? Fala! Foi o quê? Foi tirado fora. Então não aponta para a sola de glória. Solos Cristo está errado aqui, é solos Cristo. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aponta para a salvação só Jesus Cristo? Isso aqui aponta para a salvação? Essa porcaria aponta para a salvação? Não aponta para a salvação, então não cumpre isso. Então vem aqui na sola gratia, somente a graça. Espera aí, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom? Não vem das obras para que ninguém se... Esse versículo é completo, sola deu glória, sola gratia, sola fide, tem quase tudo nele. Solo Cristo, sois salvos, salvação de Jesus Cristo. Então, não cumpre nenhum dos requisitos. Então, meu amigo, vai desculpar muito, isso aqui é uma porcaria, viu? Isso aqui é fé de macumbeiro, não tem nada a ver com o evangelho.
assim que você julga. Assim que você julga. Não cumpre os requisitos. Isso, fala assim, não, mas quem criou isso aqui foi o homem. Você queria que fosse o quê? Jumentos da galáxia? Jumentos intergalácticos? Não. Homem escreveu, botou os parâmetros, Deus usou, deu inteligência para quê? Para poder botar parâmetros, para poder ensinar. Mas a Bíblia que escreveu foi homem. Você queria que fosse o quê? Jumento? É homem mesmo, inspirado por Deus. Não tem isso. Então nós estamos estudando isso para quê? Para colocarmos limites, estabelecemos limites, aonde pode ir, até onde pode ir a nossa fé, até onde ela não contradiz, não entra em choque com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, não pode entrar em choque com a palavra de Deus. Então nós estamos estudando esse ano nesse mês da reforma, e hoje nós estamos estudando o último, né? A ordem aqui está fora, que é o solo e deu glória. Glória somente a Deus. Tudo que se faz na igreja, a glória é para Deus. Não é glória para apóstolo, nem bispo, nem pastor, nem comedor de feijão nenhuma. A glória é somente a Deus. Somente a Deus. Tudo que se faz na igreja, a glória é somente a Deus. É o que? Até a morte de Jesus Cristo, Jesus morreu na cruz para a glória de Deus. E depois para te salvar, meu amigo. Primeiro para a glória de Deus, para ele cumprir a vontade de Deus. E assim, vamos dizer assim, de efeito, o motivo depois é salvar a nossa vida da ira do próprio Deus. A primeira é para glorificar a Deus, né? Então estamos aqui essa noite com o professor Rodrigo, né? Ele vai estar falando a mensagem de Solo de Glória. Eu te convido a prestar atenção e manter a Bíblia aberta e consultar a Bíblia para se é assim mesmo que ele está pregando, se é de acordo com a palavra. Amém? Aqui não tem isso de fecha a Bíblia e põe de lado, não. Deixa a Bíblia aberta, os seus olhos e ouvidos abertos. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Desliguei. Foi importante o pastor Neilton, com toda essa eloquência dele, dar ênfase às escrituras, que nós vamos usar ela bastante hoje. Então eu pedi que você não precisa nem ficar de pé, pode ficar sentado mesmo, porque senão vai ser um pouquinho desconfortável. Eu vou pedir para você abrir vários textos sequencialmente. E a gente vai começar pelo Salmo 115. Porque quando você fala de cada um destes solas separadamente, ele pode começar, se você só pensa neles de maneira separada, eles podem começar a apontar para onde não deveriam de fato. Eu falo que o solo deu glória é a maneira de você alinhavar todos eles no mesmo ambiente. É como se fosse a cola que junta todos eles e dão a eles o verdadeiro significado que todos os demais. Num certo sentido, o quinto solo ali, o solo deu glória, é o que faz os demais terem a relevância que eles já têm. Então, quando você olha para todos os outros solos, você tem que olhar na perspectiva do solo deu glória. Solo deu glória é uma expressão latina para a Deus somente a glória. Então a gente vai começar com o Salmo 115. Todo mundo achou misericórdia? Eu só uso misericórdia porque eu quero que você entenda que quando você acerta, quando você erra, você precisa da misericórdia de Deus. Quando você acerta, também. Porque senão fica parecendo assim: quando eu erro, eu preciso da misericórdia. Quando eu acerto, eu só preciso de um amém, tá, jóia? Vamos para o próximo erro. Então, no Salmo 115, está escrito da seguinte maneira: não a nós, Senhor Deus, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Vou pedir agora que vocês abram comigo também lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
que diz o seguinte: portanto, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero que você vá a Deus em oração agora, juntamente comigo. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, completamente dependente daquilo que o Senhor irá fazer, Senhor Deus. O Senhor já deu os meios, Senhor Deus. Por isso nos suplicamos, Senhor Deus, abra as nossas mentes e abra os nossos corações, Senhor Deus. As nossas mentes para compreender, Senhor Deus, e os nossos corações para se mover de maneira coerente com aquilo que compreendemos. E no final de tudo, que seja para a glória do Teu nome e que honra o que o Senhor fez naquela cruz por nossas vidas. Amém, Senhor. Mas, meus irmãos, para começar a argumentar sobre o nosso tema, eu quero que você abra comigo lá no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 36, a partir do versículo 22. Ezequiel 36, a partir do versículo 22. Ezequiel 36, a partir do 22. Lá diz da seguinte maneira: portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ó casa de Israel, não é por tua causa que eu faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre as nações, para onde fordes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor. Pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei todos os países de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado, e eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Meus irmãos, por que falar de um texto lá de Ezequiel quando Deus está falando da relação dele com Israel? E do porquê que Deus faz determinadas coisas que beneficiam o seu povo? Lembrando vocês que, à luz do que escreveu Paulo, Deus quebrou o muro que separava judeus, gentios, bárbaros, cidas, e fez, derrubando essa barreira em Cristo, Ele fez de todos um só povo. Então, povo de Deus é aqueles que estão em Cristo Jesus. Estando em Cristo, não importa a sua etnia, não importa onde você nasceu, não importa se você é Guarani, Caiová, como alguns gostam de dizer por aí, principalmente nossos amiguinhos da esquerda, bonitinhos do Brasil, gostam de se autodenominar de alguma tribo indígena. Se você tem o Espírito de Deus, você é povo de Deus, e você é a igreja. Isso fica bem claro para nós no livro de Atos. Quando você está lendo Atos, no capítulo 2 fala do derramamento do Espírito Santo sobre os judeus. No capítulo 8, o mesmo Espírito Santo agora é derramado sobre samaritanos. E no capítulo 10, agora ele é derramado até mesmo sobre gentios. Então é como se Deus dissesse, quando você olha para o livro de Atos, como Deus dissesse: Deus tem gente de todo o povo. Em todo e qualquer lugar, Deus tem gente dele. Então o nosso Deus é um Deus que salva sem distinção.
E é nesse sentido que você deve usar aquele texto lá de que Deus não faz acepção de pessoas. Porque quando você começa a ensinar algumas doutrinas difíceis para crente, por exemplo, a doutrina da predestinação, que Deus, conforme a sua boa vontade, elegeu alguns antes da criação do mundo. E quando eu falei elegeu alguns, não elegeu todos. Alguns crentes falam, mas Deus não pode fazer isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus salvar só alguns, eleger alguns antes da salvação antes da criação do mundo, Ele está fazendo acepção de pessoas. Não, é nesse sentido que a Bíblia, que o texto usado, que Deus não faz acepção de pessoas, não é que Deus irá salvar todo mundo, Ele tem a obrigação de salvar todos os homens a partir de agora. Não, é de que Deus salva gente de todo tipo. Deus salva gente rica, tipo José de Arimateia, tipo o próprio Nicodemos. Deus salva gente pobre. Deus salva gente bonita, salva gente feia, graças a Deus. Deus salva homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos. Deus salva gente de todo tipo. E Deus também condena gente de todo tipo. Todas essas classes que eu citei aqui, que Deus salva delas, Deus também condena gente de todos esses tipos de classe aqui. De modo que quando você olha para a obra de Deus, ela é completa porque ela começa em Deus e se encerra em Deus. É nesse sentido que Deus é antes de todas as coisas, e mesmo depois que todas as coisas se encerram, Deus ainda é. E eu, usando esse texto aqui de Ezequiel, é muito interessante que aqui tem uma série de benefícios prometidos ao povo. Tirar dentre as outras nações, reunir de todos os países nos quais eles estavam espalhados, levá-los para a terra deles, aspergir água pura sobre eles e purificá-los das impurezas e dos ídolos que eles tinham, dar um coração novo, pôr um espírito novo dentro deles, tirar um coração de pedra e dar um coração de carne, e colocar do próprio espírito de Deus. Deus fala, eu vos darei colocarei o meu próprio espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos. Muito semelhante à obra da conversão, não é? Quando você escuta esse tipo de declaração de Deus é muito parecido com aquilo que Ele fez contigo quando você andava perdido, como perdido no caminho de horror, mas estava toda avacalhada. Deus fez isso, exatamente isso. Foi lá, te pegou, foi Ele que fez. Não foi você que foi lá e abriu o seu coração para Ele. Deus pegou o seu. Aliás, Deus nem precisou. Você não precisou de abrir seu coração, porque Deus tirou o seu coração e te deu um novo coração. Essa é a obra da conversão. Ela é monergística, ou seja, ela é de fora para dentro. É uma operada por uma só pessoa, que não é você. É Deus que faz essa obra. Só que quando Deus fala, por que Ele fez isso tudo? Primeiro, não foi por causa desse povo, foi por causa do próprio Deus. A resposta está lá no versículo 22 e no 23. Deus chama para você, ó casa de Israel, não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome, que vocês têm profanado entre as nações para onde fosse. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Então, todas essas coisas que aconteceram, é consequência de Deus estar santificando o nome dEle. Porque imagina, olha a responsabilidade que é isso, gente. Quando a gente fala que toda a glória deve ser dada a Deus, presta atenção em qual que é toda a responsabilidade que aquele que é chamado por Deus carrega sobre si agora. Presta atenção na realidade do povo de Israel. Dentre todas as nações que existiam naquele tempo, Deus separa um povo para si. Esse povo é chamado pelo próprio Deus de propriedade particular. E esse povo é chamado para dar testemunho, como está aqui no versículo 23, de quem é Deus entre as nações. E dar testemunho de quem Deus é, isso é muito sério. Imagina você que você está lá e de repente você vai agir de maneira natural em algumas situações.
Mas aquilo que é a sua maneira natural de agir, não dá testemunho de quem Deus é. Então você não pode agir de maneira natural. Um exemplo clássico é o povo de Israel. Você se lembra quando o povo de Israel, o povo hebreu, toma Canaã? Deus tinha dado uma ordem de que não era para fazer aliança com nenhum dos povos que estavam lá. Mas é um povo muito espertinho. Se fingiu de cachorro morto, foi lá, colocou roupas velhas, se fingiram de viajantes, chegaram com aquela desculpa: nós estamos viajando há muito tempo, cansados, e queremos fazer aliança com Israel. Israel não se atinou para a sutileza do argumento do povo e fez aliança com esse povo. Claro que foi enganado. Quando você foi enganado, o que a gente deve fazer? Vamos lá no Procon. Só que Israel não podia fazer isso. Fui enganado, então, já que Deus mandou matar esse povo, o que eu faço? Vou lá, agora eu vou matar com prazer. Se eles não tivessem me enganado, eu só tinha matado antes, mas agora que fui enganado, vou matar e vou sentir prazer nisso ainda. Mas Israel não podia, por quê? Israel não fala de si mesmo. As ações de Israel dão testemunho de quem Deus é. Não dá testemunho só de quem aqueles homens são. Dão testemunho de que tipo de Deus eles servem. Tanto é que no futuro, o rei tenta eliminar esse povo lá do meio de Israel, e Deus manda juízo sobre quem? Sobre Israel. Por quê? Israel estava dando mau testemunho de quem era o Deus que eles serviam. Então esse negócio de Deus leva o nome dele muito a sério. Às vezes a gente não leva nem o nosso nome muito a sério. A gente fala, não tem problema nosso, mas fala, porque Deus leva o nome dele a sério, a vida cristã deve ser levada a sério. E uma coisa muito importante, por que eu li o primeiro versículo que eu li, aliás, um verso, foi o Salmo 115, o verso 1, em que o salmista diz: não a nós, mas a Deus seja a glória, porque nós somos muito tentados a competir com essa glória que deve ser dada a Deus, e tentar, de alguma maneira, de algum modo subreptício, tomar essa glória para nós. E a gente é até incentivado a isso pela nossa cultura, porque quando você escuta a palavra glória por aí, você se lembra de alguém que fez um feito muito importante, você pensa em alguém que conseguiu adquirir algo grandioso. Você pensa em alguém segurando um troféu, caindo quadradinhos brilhantes sobre ele no final de alguma competição. Glória sempre nos lembra desse tipo de coisa. É o final de tudo, se lembra do esforço. Então, por isso, sutilmente, as pessoas tendem a equivocadamente pensar que elas podem tomar para si esses pequenos momentos de glória, que são apenas glória humana. Só que não, a glória tem que ser dada a Deus, e Deus é exclusivo nesse momento. Ele pede para si mesmo toda a glória. E quando você retorna, olha gente, eu estou relembrando o texto que nós já lemos lá em 1 Coríntios 10, 31, diz que quer comais, bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Muitos de nós já passamos esses versículos inúmeras vezes e começamos a confundir que dar glória ao Senhor é o ato de proferir verbalmente a palavra glória a Deus. Daí quando você fala para um crente que sua vida deve glorificar a Deus, ele fala, mas como que eu vou fazer isso? Que minha vida não é uma garganta? Porque só pensa que a única maneira de dar glória a Deus é falar a expressão glória, a frase glória a Deus. E eu quero te desafiar aqui agora comigo, juntamente com a gente, a tentar compreender um pouquinho melhor como pode uma vida toda glorificar a Deus. Como pode cada ação, cada pensamento glorificar a Deus. E ninguém melhor do que isso que o próprio Jesus.
Porque quando você fala de dar glória e a Deus, me levanta uma outra perguntinha aqui, gente. Lá na Confissão de Fé de Westminster, eles têm ela é feita em formato de perguntas e respostas. E tem uma pergunta bem interessante, que é: qual é o fim último do homem? E essa é a primeira questão da Confissão de Fé de Westminster. E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Talvez, para alguns de nós, qual o fim último do homem? Muitos de nós pensariam: casar. Depois não tem mais fim. Depois disso já é o fim mesmo. Casou, já é o fim. Acabou tudo. O fim último do homem é esse, né? Tem gente que... Eu fui criado numa denominação que as pessoas viviam para casar. O projeto de vida delas era casar. Então a pessoa casava, podia morrer, não precisava fazer mais nada da vida. Nem ser cristão precisava mais. Casou? É o projeto de vida. Mas deviam lembrar, ler para eles essa perguntinha, a resposta da Confissão de Fé de Westminster, de que o fim último do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Então, você quer saber para que você foi feito? Para isso, para glorificar. Então, tudo que você faz e tudo que você pensa, todas a tua atuação deveria ser um modo de glorificar a Deus. Porque quando a gente começa a perceber a vida como um meio de glorificar a Deus, a nossa perspectiva começa a mudar. A gente começa a ver a necessidade do solos Cristos. A gente começa a perceber a necessidade do sola fide. Porque é impossível viver uma vida que glorifique só a Deus, ultrapassando, como bem lembrou o pastor Neilton aqui no início, as limitações dos 5 solas ali. Porque quem vai além das Escrituras não viverá uma vida que não glorifica a Deus. Quem tem uma fé, quem vive e não crê em Deus, está vivendo uma vida que não vale a pena. Quem tem fé, mas uma fé que não é em Jesus Cristo, também está vivendo uma vida que não vale a pena. E quem vive alheio à graça, ou seja, quem vive fazendo por merecer, também está vivendo de um modo que não vale a pena. E isso, eu usei a expressão não vale a pena 5 vezes. Se você chegou à conclusão de que você está vivendo de um modo que não vale a pena, não se mate. Pelo menos não depois da minha mensagem, que senão vão falar que a culpa é minha ainda. Estou querendo limpar minha barra, então não vai fazer isso, não. Se você descobriu que está vivendo de um modo que não vale a pena, vou te apresentar o modo que vale a pena ainda. Então a pergunta que fica na nossa mente é: já entendi que comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa tem que fazer tudo para a glória de Deus. Mas como se dá esse processo? Eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo agora lá no Evangelho, segundo escreveu João. Eu sempre falo isso porque o Evangelho é de Jesus, ele não é de João, ele é de Jesus Cristo, mas é na narrativa de João. Então é o 4º Evangelho escrito aí. Não que existisse 3 evangelhos diferentes anteriores, existe um mesmo evangelho narrado por 4 pessoas distintas. Então, o evangelho escrito por João, capítulo 12. E eu quero usar a própria compreensão de Jesus do que é glorificar a Deus, porque ninguém do que ele para ser o melhor exemplo. Lembrando sempre, gente, que apesar da vida de Jesus ser um excelente exemplo para a conduta do cristão, a morte de Jesus na cruz, ela não é um simples exemplo, ela é vicária, ou seja, ela é substituta. Porque tem uma turma que gosta de falar que a morte de Jesus foi só exemplarista, ou seja, foi só para dar exemplo de como a gente deve viver de maneira sacrificial. Isso é mentira, isso é coisa do capeta. A morte de Jesus foi para nos substituir. Na cruz Jesus estava padecendo debaixo da ira do Pai dele, para que eu e você não tivesse que padecer. Então na cruz a morte de Jesus é muito mais do que um bom exemplo, ela é vicária, ou seja, substituta. Mas quando você olha para a vida de Jesus, tem um momento da vida de Jesus que parece que era o momento mais glorioso. Jesus estava entrando em Jerusalém, montado numa jumenta. Eu não vou cair aqui na besteira de falar que a jumenta era o equivalente de uma Ferrari hoje, não.
Mas vou falar que a jumenta aqui é o equivalente do que fizeram com Salomão antes dele, quando ele se tornou rei de Israel. Você se lembra que Davi tinha um outro filho lá que deu uma de esperto, foi lá, se autoproclamou rei na surdina. Daí um truta lá de Davi, chegado Joabe, foi lá e pegou o quê? Sabendo das intenções de Davi de transformar Salomão em rei, ele pegou Salomão, colocou sobre ele vestes reais, montou ele numa jumenta e atravessou o pátio central da cidade com Salomão montado na jumenta. Então, quando Jesus entra montado na jumenta, a figura de Salomão que ficou vívida na mentalidade do hebreu tinha que ser relembrada. É a figura de um rei entrando em Jerusalém. Ele não está entrando numa Ferrari, como disse os nossos valadinhos ali, não, mas a figura lá do Salomão entrando em Jerusalém. É uma figura de um rei entrando. Mas é o seguinte: quando Jesus entra em Jerusalém montado na jumenta, tem um cântico lá, se lembra do Hosana que vem em nome do Senhor? As pessoas lançam suas vestes para que a jumenta passe por cima dela, como se fosse um tapete real para... Só que lá no versículo 16, olha o que diz: os discípulos, porém, não entenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e assim lhes aconteceram. Olha para você ver, esse momento aqui pode ser aquilo que a gente, na nossa visão de sucesso, chamaria de momento mais glorioso do ministério de Jesus. Ninguém está tentando apedrejá-lo, ninguém está tentando bater nele, não estão falando que ele fala por intermédio de demônios, estão até colocando as roupas para ele passar por cima, estão ovacionando como um rei. Só que quando João vai escrever, ele fala que quando Jesus foi, ou seja, futuro, não foi nesse momento que ele foi glorificado, foi no futuro ainda que ele... Então esse momento não era o momento que Jesus estava sendo glorificado, não foi o momento que eles colocaram as roupas. Mas então, qual é a compreensão de... Então no mesmo capítulo está a compreensão de Jesus do que era ser glorificado. Olha o que diz lá no versículo 26. 26 não, no 16. Perdoa, gente, eu cometi um equívoco aqui. É no 27. 27, 28, 29. Eu vou ler, não, aliás, eu vou ler a partir do 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Deita a explicação logo em seguida. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama sua vida, irá perdê-la. Quem odeia sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Gente, deu para compreender aqui que para Jesus glorificação está relacionada a sacrifício, o momento de glória está relacionado à morte, está relacionado à perda. Olha o que Jesus deixa como lição nesse momento. As pessoas acabaram de ter a imagem dele entrando em Jerusalém e falaram: isso é glorioso. Jesus não disse que aquilo que era o glorioso. Ele olha para cima e fala: está chegando a hora de eu ser glorificado. Daí, apontando para a maneira como ele deveria de morrer, ele vai falar o que é glorioso. Ele afirma ele vai falar que aquele, se o grão de trigo, se ele cair na terra, se ele não cair na terra e não morrer, se ele não morrer, ele não produz fruto, mas se morrer, ele produz muito fruto. Então fala aqui, a glória primeiro quando há morte. Nós estamos muito viciados. Vamos ler também. Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu dizer: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. É na morte que é o momento mais glorioso do ministério terreno de Jesus. Você vê Jesus ressuscitar mortos. Isso é
há muita glória para Deus nisso. Você vê Jesus curar enfermos também, há muita glória. Mas é só porque existe uma cruz e existe um Cristo, o Filho de Deus crucificado, é o ápice da glória de Deus. Sem a cruz, a nossa compreensão da glória de Deus é limitada. Precisamos da cruz. Daí você me falar, mas aí você está forçando o texto a falar. Vamos retornar até Coríntios 10, 31. Para você perceber a continuação. O 31 é o antepenúltimo versículo do capítulo 10. Daí tem o 32 e o 33. E eu vou pular esses dois e vou chegar no versículo 1 do capítulo 11, que diz, Paulo dizendo, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que interessante, Paulo não disse, sejam meus imitadores como eu imito Jesus. Ele disse, me imitem como eu imito Cristo. E para quem ainda não sabe, Cristo não é o sobrenome de Jesus, gente. Jesus não era da família Cristo, ele não era filho da Maria Cristo e do José Cristo. Porque o povo sério, eu quando criança eu pensava que isso deve ser o sobrenome de família. Eu era da família Marcelino, mas Jesus é da família Cristo. Mas Cristo é a função que o Deus Filho exerce diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele é o Messias de Deus. Traduzindo, o Messias no hebraico significa a mesma coisa, é o ungido de Deus. Quando fala ungido de Deus, fala, é o pastor Neilton, né? Vamos crucificá-lo ali, porque para ser ungido tem que ser a mesma coisa que ser o Messias. E sendo o Messias é a mesma coisa que ser o Cristo no grego. Christos é a palavra do grego para Messias no hebraico, para Messiá no hebraico, que significa ungido de Deus. Então, quando Paulo afirma que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está falando que eu vou imitar o cabelo, eu me imito porque eu imito. Ele não fala que porque se falasse sejam meus imitadores como eu sou de Jesus, estava pensando qual que era o penteado de Jesus. Pensar, Jesus usava cabelo grande, não usava barba grande. Jesus tipo tá na moda reformado com barba grande, aí pô, Jesus é até reformado. Mas não é isso, ele está falando, imita como imita o Cristo. Qual foi o propósito? Jesus veio para entregar a sua vida. Jesus tinha um propósito definido. Era dos céus à terra e a cruz. E tudo que Jesus fez foi para cumprir esse propósito. Cada ação dele o conduzia para mais perto de cumprir todo o propósito de Deus, que era estar na cruz, reconciliando com o Pai, nós, a igreja dele. Mas olha para você ver, e Paulo imitou de fato Cristo. Que quando você está no livro de Atos, tem um momento em que Paulo está subindo em direção a Jerusalém e Deus manda um profeta falar com ele, um profeta chamado Ágabo. Esse cara tira o cinto, ata as mãos de Paulo e fala com Paulo, o homem a que eu estou atando as mãos, lá em Jerusalém, ele será preso e entregue aos romanos. Alguns de nós falam assim, se Deus manda o profeta me falar no meio do caminho que eu vou ser preso, isso é livramento, eu mudo de direção. Está vindo para Jerusalém? Agora eu vou para Roma. Esse negócio. Só que Paulo fala? Paulo fala, meus irmãos, não precisam ficar tristes, não. Porque agora eu tenho certeza que é para Jerusalém que eu vou. Porque não só convém padecer, mas até mesmo morrer por causa do nome de Cristo. E isso é o sentido de Paulo falar, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabendo que estava indo para a morte, ele o foi. Ele não foi contar testemunho de livramento, não. Deus me livrou da morte. Eu estava indo para Jerusalém, agora estou aqui dando testemunho, eu estou vivo ainda porque estou cá em Antioquia, porque eu fugi de Jerusalém. Eu não estou falando para você virar um crente kamikaze, meio suicida, viu? Pelo amor de Deus, não vai mexer com o povo da campanha das 7 sexta-feiras do Ney, não, que esse pessoal é macumbeiro. Estão matando galinha. Não, mas, porque a gente, de repente, quando descobre, sabe, foi o primeiro momento de descoberta do Evangelho, é sempre um momento de bastante confusão.
Fala que é semelhante de você estar na estrada e vem um carro na sua direção com o farol alto ligado. Você olha para a luz, o que acontece? Não enxerga nada. Mas se você fica algum tempo olhando para a luz, o que acontece? Tem a fase da adaptação, você começa a enxergar as coisas que ela ilumina. E no primeiro momento de encontro com o Evangelho, tem uma fase da confusão mesmo. E muita gente toma decisões sérias nessa fase da confusão, que podem afetar o resto da vida. O sujeito vai lá caçar briga com o neopentex, fazendo que esse povo tem uma índole meia criminosa. Então, se eles fazem a macumba da 7 sexta-feira para você e não funciona, o cara tem coragem de pagar alguém para te matar. Nem que seja te envenenar de algum sujeito, eles têm essa índole criminosa mesmo. Mas quando fala que você vive para a glória de Deus, é o seguinte: você vive sem medo da morte, sem medo do inesperado, porque o segredo é estar em Cristo. E quando eu falo viver para a glória de Deus sem medo do inesperado, presta atenção no que está acontecendo na nossa nação. Outro dia atrás me mandaram num grupozinho de WhatsApp aí, o tal da lua de sangue. Quem recebeu essa miséria também desse vídeo, de que o mundo ia acabar, que tinha 4 luas de sangue, que essa palhaçada toda. E vira e mexe tem alguém, pior que o povo de ano em ano marca o fim do mundo novamente. E os crentes entram em desespero. Só que eu falo, gente, minha escatologia é a mais simplista possível. Eu falo, estando em Cristo, não importa se o mundo vai terminar nas 4 luas de sangue, se vai terminar em 2050, se Jesus voltará no dia 31 de dezembro. Não importa se a igreja sobe antes, durante, depois da grande tribulação, estando em Cristo é um ambiente seguro para todo mundo. E quando eu falo ambiente seguro, não é sinal de que você vai manter sua cabeça ligada ao pescoço, não. Alguns de nós irão perdê-la. Mas é sinal que estando em Cristo, você está em um único ambiente que te coloca de modo favorável diante do Pai dele. Então, estar em Cristo Jesus é o único modo de estar em ambiente seguro nesse mundo. Porque eu não quero te incitar a temer nada, e nem mesmo a morte. Eu só quero te ensinar a temer ao próprio Deus. Porque quando você olha para o que Deus fez na cruz, e a doutrina do só lhe deu glória aponta para isso, porque ela é essa doutrina que vai afirmar o benefício que o Evangelho pode te dar, é o próprio Deus. Por que é que o mundo aí ensina para você? Que você vai a Deus para adquirir as coisas. O Evangelho diz o contrário. Ele diz que a maior coisa que você pode ter já é a pessoa do próprio Deus. Tendo o próprio Deus, as outras coisas são colocadas no seu devido lugar. O problema da teologia da prosperidade é que ela oferece para as pessoas muito menos do que aquilo que elas deveriam ter. A gente pensa que não. A teologia da prosperidade está oferecendo para o cara aí Camaro amarelo, em carreiras assim promissora. Obrigado pela palavra. Obrigado mesmo. A palavra era exatamente. Mas isso é muito pouco. O Evangelho só te oferece a Jesus mesmo. Isto é maior do que todo o resto. Porque você pode ter todo o resto e ser um miserável. Mas ninguém que tendo Jesus será alguém que não tem o essencial. Então você tendo Jesus, você tem o que basta. Exatamente. Vou repetir o versículo nosso irmão. Paulo mesmo diz: tenho por perda todas as coisas. E Paulo tem um currículo invejável. Ele não é o Joaquim das Couves, não. E depois o Paulo ainda vai chamar todas as coisas do currículo dele de merda. As pessoas têm algum pudor de falar essa palavra. Parece vulgar, mas está na Bíblia. Porque a palavra usada por Paulo lá nesse texto é esquibalo, a palavra no grego. Essa palavra significa literalmente excremento humano.
O que excremento humano é? Exatamente o que eu disse antes, para não repetir. Como diz o nosso pastor Neilton lá, é o bombom de cavalo. Mas, meu irmão, quando você olha para o que Cristo fez como a única coisa a qual se ater, você vai perceber que nisto há glória. E Cristo te convida a viver igual a Ele, ou seja, uma vida de morte. Mas não é uma vida de morte para merecer a graça de Deus, não. É uma vida de morte porque já sou alvo da graça de Deus. É exatamente o oposto. Aqueles que foram alvos da graça de Deus vivem à altura dela, de modo que você não transforma aquilo que Deus fez em ti num ídolo. Porque as boas obras naqueles que foram salvos pela graça, elas são consequência natural de se estar em Cristo Jesus. Porque todo mundo que foi salvo em Cristo Jesus tem boas obras como evidência e como consequência de ter sido salvo. Diferente daqueles que vão olhar para as boas obras como o meio de ser salvo. Tem uma frase do Timothy Keller, que é um pregador norte-americano, que diz uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: a religião vai falar para você: se esforce para ser aceito por Deus. O evangelho diz: porque você já foi aceito, se esforce em Deus. Como é se esforçar em Deus? Você faz, mas no final você fala: eu fiz, foi Deus quem fez em mim. Você tem uma vida de oração, mas no final você tem gratidão, porque você olha para a sua vida de oração e fala: se não fosse Deus fazendo isso em mim, não seria algo que agradava a Deus. Você tem uma prática de culto, uma frequência religiosa, você tem um ministério na igreja, mas se isso não for feito de maneira que glorifique a Deus, você vai olhar e falar assim: foi eu que fiz. Mas quando é glorificar a Deus, você vai olhar e falar assim: agora tem que ser de Deus, porque Ele fez, Ele me esforçou nisso, Ele me conduziu. Porque a gente tem mania de olhar e falar assim: mas isso incentiva, essas doutrinas da graça incentivam as pessoas a ficarem preguiçosas, a não fazerem as coisas. É o contrário. Assina você não ficar arrogante quando as coisas funcionam e nem ficar deprimido e suicida quando as coisas dão errado. Porque quando as coisas funcionam, você fala: foi Deus. E quando as coisas dão errado, você fala: Deus ainda está no controle mesmo daquilo que dá errado. Então, pode ser feito para a glória de Deus. Porque Deus está fazendo para a glória dele. Ele sabe por que deu errado aos meus olhos a princípio. Porque aos olhos de Deus nunca dá errado. E é tão interessante esse negócio de viver para a glória de Deus, porque o mundo, a cultura enfiou na nossa mente. Porque a cultura vive para si mesmo a despeito de Deus. Enquanto nós devemos viver para Deus a despeito do mundo e de nós mesmos. Porque quando Jesus fala lá que aquele que ama a própria vida dele vai perdê-la, está falando desse tipo de gente que vive para si mesmo a despeito de Deus. Mas quando ele fala aquele que perder a sua vida, não é que você tem que sair ele fora e dar um tiro em si mesmo, cometer um ato suicida, não é disso que está falando. Está falando que você tem que olhar para Deus como o de mais glorioso, que a sua vida pode ter um fim. Você lembra da minha primeira frase lá da resposta da Confissão de Westminster? Que o fim último do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Porque quando um homem vive para a glória de Deus e ele é salvo por Jesus, o que acontece? Não concorre a glória de Deus com o bem-estar dele. Porque o homem caído pensa assim: ah, não, Deus é muito egoísta, ele quer as coisas só para ele. Eu já ouvi isso de uma boca de uma crente que vê isso. Aí eu tenho dificuldade de pensar isso. Por que tem que ser tudo para Deus? Porque falei, essa menina não é nascida de novo ainda. Porque quando a gente olha para Deus e vê ele como um concorrente,
alguma coisa está errada. Porque quando você está salvo em Cristo Jesus, escondido na obra perfeita de Cristo, o seu prazer está na glória de Deus. Então você não olha para isso como assim, algo difícil de fazer, você olha para isso como algo que é prazeroso. O nascido de novo sente prazer em Deus. Eu vi um pastor falar isso. Que Deus é muito egoísta em querer tudo para ele. Só lembra, né, velho? Só lembra. O pastor falou isso. Deus é egoísta. As ovelhas desse sujeito possivelmente terão um Salmo 23 bem particular, que será: fulano de tal é o nosso pastor, por isso nós estamos pastando. Deve ser algo do tipo. Porque essa visão da concorrência, ela é básica de quem não é nascido de novo. Olha, todos aqueles que não estão escondidos em Cristo Jesus têm essa ideia de que a glória para Deus concorre com a minha satisfação. É porque, claro, porque o homem não nasce de novo, ele é inimigo de Deus. A carne não pode satisfazer a Deus, ela é inimiga. Está escrito na Escritura que ela é inimiga de Deus. Então acontece, o homem no estado de inimizade contra Deus, ele vai ver Deus como concorrente. Mas o nascido de novo, ele se sentirá satisfeito em Deus. Ele olhará para Deus como o auge da sua satisfação. Então ele terá uma vida de oração, sim. Gente que crê em Deus, ora, deve orar. Ele terá uma vida de devocional também. Mas no final de todas as coisas, ele entenderá que é porque Deus que está fazendo isso. A glória é toda do próprio Deus. Eu gosto sempre de falar que se você pegar o Rodrigo por aí fazendo alguma coisa errada, isso é o Rodrigo de verdade. Mas se você pegar o Rodrigo por aí fazendo alguma coisa acertada, que honre a Deus, isto não é o Rodrigo de verdade. Não me dê tapinha nas costas, não coloque um joinha de curtir no meu Face. Dá glórias a Deus, porque é Deus que está fazendo. Quando a gente acerta para a glória de Deus, é Deus que está fazendo isso. Eu acho bom que das Escrituras, porque ela faz o quê? Ela martela e destrói toda a arrogância humana de pensar de que existe algo em nós que seja aproveitável para honrar a Deus, que Deus não tenha feito. Enquanto que as Escrituras vão falar que não tem nada de aproveitável aí. Precisa de uma obra de Deus. E talvez você fale: eu ainda não creio em Jesus, eu estou aqui perdido, e agora com essa mensagem eu só tomei consciência de que eu estou 100% perdido. O que é que eu devo fazer agora? Meu irmão, não vou facilitar a sua vida complicando ela, porque tem um jeito de facilitar complicando. Quero fazer aquele apelo emocionalista do aceitar Jesus, que você viesse à frente, levantasse sua mão, esse tipo de coisa. Mas eu vou te convidar para que você sonde o seu coração, examine o seu coração com a ajuda do Espírito Santo de Deus aí agora, e se no seu coração há espaços que não estão escondidos em Cristo Jesus ainda, carece de transformação, carece de redentividade, porque isto em você que ainda é um objeto de confiança que não é Jesus, está sendo olhado por Deus como algo impuro e pecaminoso. Então logo, só tem um modo dele te reconciliar com Ele mesmo, que é em Cristo Jesus. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios aqui, no capítulo 5, a partir do versículo 18, ele vai afirmar: mas todas as coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio assim: suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Esta súplica de Paulo é a mesma que eu vos faço hoje.
eu vos rogo que vos reconcilieis com Deus em Cristo. Não tem reconciliação com Deus nas 7 sextas-feiras, na campanha do Vale do Sal, nem qualquer dessas campanhas poderosas de não sei quantos elos. Não tem reconciliação com Deus em nada disso, porque tudo isso compete com a sua fé em Cristo Jesus. Sua reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Então, quando Jesus te convida e fala que glorioso será quando você morrer, eu vou terminar falando sobre a sua morte, como ela se dá. Por que é necessário morrer? Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, capítulo 6. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorás que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, pois quem está morto foi justificado do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Meus irmãos, a igreja de Jesus é aqueles que estão unidos a Cristo na semelhança da morte dele e na semelhança da ressurreição. Então, quando Jesus fala que aquele que morre é aquele que está unido a Cristo, aquele que morreu, recebeu a vida, é que só pode receber vida quem morre juntamente com Cristo. Ou seja, o ato de alguém crer na obra de Cristo tornou essa pessoa um com Cristo. A igreja de Jesus, ela é uma com Cristo, e estando unida a Cristo na semelhança da morte dele. Então, quando Cristo morre na cruz, todos nós morremos junto com ele. Mas quando ele ressurge, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Então, é esse o sentido de que você deve morrer. Olha como está tudo ligado. Você deve glorificar a Deus. Só glorifica a Deus quando morre. E só morre estando em Cristo. Então, deu para entender como essa doutrina ela alinhava as outras doutrinas, porque ela vai colocar a verdadeira dimensão de que você tem que estar, que é glorioso estar em Cristo, e só pode confiar em Cristo pela fé, mediante a graça. Só pode ser pela graça, mediante a fé, que não vem de vocês, é dom de Deus, e não é das obras para que ninguém se glorie. Eu quero terminar com isso. Não sai daqui com pensamentos suicidas. Sai daqui só com a sensação de que eu devo estar morto, mas eu só posso estar morto estando unido a Cristo. Porque se você estiver morto não unido a Cristo, você estará de fato perdido. Mas quem está, mesmo porque aquele que está unido a Cristo, se ele está vivo, de fato ele vive. Mas se ele morreu, ele passou da morte para a vida. É nesse sentido que Jesus pode afirmar, como ele disse lá em o Evangelho de João capítulo 11, que aquele que crê em mim não verá mais, e ainda que esteja morto, viverá. É porque quem está em Cristo tem vida. E agora, gente, encerrando mesmo, agora de vez. E você tem vida, e essa vida é chamada na Escritura de vida eterna. E eu quero encerrar com o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que afirma que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Se no teu coração, se você percebe que não existe um desejo sincero de conhecer a Deus, talvez ainda não superou esse fato chamado de novo nascimento. Então, confira. Eu pedi que você examinasse o seu coração. Examine se seu coração ainda tem esse tipo de reserva.
Porque se ele está nisso, ele está aquém da obra de Cristo ainda. Então é o seguinte: mas o que eu faço se eu ainda não fui salvo? Continua sendo exposto às Escrituras. Aqui eu creio que é uma igreja bíblica, eu conheço o pastor Neilton. Então é o seguinte: permaneça sendo exposto às Escrituras, de maneira que esta obra uma hora pode acontecer. Eu não vou garantir que ela irá acontecer, porque eu não sou o próprio Deus. Mas continua sendo exposto às Escrituras, continua lendo as Escrituras, porque o simples fato de ter desejo pelas Escrituras é sinal de que Deus já está fazendo uma obra no coração de uma pessoa. Então termine comigo fechando seus olhos, examine o seu coração. Vou fazer igual o Paulo agora: examine, pois, o homem a si mesmo. E diante do que você ouviu, você e Deus sabe se a sua confiança está em Deus ou se a sua confiança está em qualquer coisa no nível da terra aqui, ou no nível das confianças tolas. Porque toda confiança que não é em Jesus é uma confiança tola, que levará o homem que tem tal confiança para o inferno. Então, meus irmãos, te convido a orar comigo. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor Deus. Aliás, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Dela nunca podemos sair, porque os Teus olhos estão sobre toda a terra, Senhor. Mas, Pai, o nosso coração é enganoso, Senhor Deus. E muitas das vezes ele nos conduz por caminhos que desonram, que não glorificam o Teu nome, Senhor Deus. E é por isso que eu lhe suplico, Senhor Deus, converta-nos a Ti, Senhor Deus, e convertidos seremos de fato, Senhor Deus. Nos transforma segundo a imagem do Teu Filho e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Faça isso com esta comunidade da fé local aqui nesse local, com essa comunidade reunida neste bairro, Senhor Deus. E que ela cresça, Senhor Deus, em graça e conhecimento diante de Ti e diante dos homens, Senhor Deus. Para que os homens vejam as boas obras deste povo e glorifiquem ao Senhor mesmo que está no céu, Senhor. Pai, por Tua causa, por causa daquilo que o Senhor já fez, é que Te rendemos graça. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, é sempre um prazer estar aqui de volta com vocês. Espero ainda não ser a última. Mas tenham paciência, continuem orando por mim. Porque nós estamos cheios de projetos aí no final do ano, um monte de coisa parado, em stand-by por aí ainda, e precisa dar continuidade a algumas questões. Então ore para que Deus faça a vontade dEle e para que tudo seja glorioso para Ele. Que quer seja pela morte ou pela vida, quer seja sendo bem sucedido ou mal sucedido, um monte de coisas, que seja para a glória de Deus. Mas ore por nós, porque nós precisamos de Deus. E a igreja de Cristo, nós, como irmãos em Cristo, sendo a igreja, nós devemos exercitar esse sacerdócio de todos os crentes. É que cada homem diante de Deus intercede, representa ele mesmo e representa o seu irmão. Então que Deus nos abençoe e até a próxima. Eu tentando desligar o microfone e fazer uma pegadinha, não deu não. Obrigado, Rodrigo. Você está Isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fechando com chave, não com chave de ouro, mas com chave bíblica, né? Essa sequência de estudos dos 5 solas. Queria agradecer ao Rodrigo e a Kelina, sua esposa, de ter atendido o convite, de estar conosco aqui hoje, nos dias que passaram. Eu glorifico o nome do Senhor, que nós estamos recebendo alimento sólido, né? Alimento sólido esses dias, glória a Deus. E domingo que vem eu vou estar de volta, viu? Eu vou estar de volta domingo que vem, depois dessas férias, né? 2 meses de férias merecidos, glória a Deus. Tem gente puxando minha orelha, ô Rodrigo. Você vai pregar mais não? Você está achando que agora é assim, agora a vida é assim? Você acha que a vida é assim agora? Não vai pregar mais não? Então domingo que vem nós estaremos de volta e nós vamos ver no ano que vem. Esse ano nós deixamos de fazer um evento, não deixamos? Alguém lembra? Conferência cristã. Não fizemos esse ano a conferência cristã. Eu não estava muito bem,
né, estava passando por umas lutas, uns problemas, e acaba que não fizemos a conferência cristã. Então, no ano que vem, nós vamos ter a conferência cristã na Semana Santa. Na Semana Santa, nós vamos ter a conferência cristã, vamos trazer o John Piper, vamos trazer Timothy Keller, vamos trazer de novo os irmãos, vamos estar aqui de novo, nossa conferência cristã no ano que vem, e já estou pré-convidando o Rodrigo para estar com a gente aqui no ano que vem, na Semana Santa. Você não vai para a praia no ano que vem, tá? Você vai estar com a gente pregando aqui, você não tem jeito, né? Você não vai viajar na Semana Santa. Talvez ano que vem não tem nem praia, né? Talvez ano que vem nós estamos nas casas, né? Não pode ter igreja, vamos ver como é que vai esse mundo. Não, mas é isso. Então, irmãos, muito obrigado, Rodrigo, o pastor Leonardo Miranda também participou com a gente, e eu creio que foi de grande valia, de grande proveito, e que você faça proveito disso tudo que foi ensinado. Você que não acompanhou todas as aulas, todos os cultos, eu vou estar subindo para o YouTube, vou estar preparando o vídeo para o YouTube, vou estar subindo os vídeos para o YouTube, uma playlist especial dos 5 solas. Eu estou devendo, na verdade, eu copiei tudo para o meu HD externo, mas fui emprestar para o HD para alguém e estou esperando me devolver o HD, não é Rodrigo? Problema não é Rodrigo, não. Prestei para o colega de trabalho no HD externo e acaba que está com ele, eu tenho que subir. Tem que subir esses vídeos. Então, vou estar subindo para o YouTube e você vai poder assistir tranquilo. Eu estou com 2 DVDs também de 2 mensagens do Rodrigo. Vou ver se eu reproduzo e coloco ali para emprestar também. Amém? Para emprestar, vai e volta. Irmãos, falar em emprestar, estou precisando de uns livros que estão emprestados. Estou dando falta do livro Deus é Vermelho. Estou precisando dele. O livro Deus é Vermelho. Estou precisando de o que estão fazendo com a igreja 1 e 2, do Augusto Nicodemos. Então, que os irmãos que estão com ele, se você viu na sua casa algum irmão seu, um parente seu pegou emprestado e você viu que está lá, fala assim: esse livro é da igreja, eu vou devolver para a igreja. Amém? Tem um avisinho ali atrás do Jairo. Peraí, Jairo, tem um aviso ali, né? Para você que já leu o livro, você trazer ele de volta, que tem irmãos me procurando, querendo ler esses livros. Então, nós vamos ter que fazer uma nova aquisição de livros, né? Amém? Vamos ter que adquirir de novo esses 3 livros, né? Estou precisando dele. E tem os irmãos me procurando para ler e perguntando onde está. Tem até o nome ali de quem está ali, mas eu não me dei o trabalho de ver ainda, né? De quem está, então não vou te procurar, não. Você traz para mim os livros que tem irmão me procurando para entregar, para poder ler. Deixa eu ver os avisos. A irmã Nelimar está passando bem, né? Esses irmãos estão lá de visitar ela, está indo lá acompanhar ela, está passando bem. Se Deus quiser, ela começa a fazer a quimioterapia amanhã, de novo, vai voltar para a quimioterapia. Amanhã já está andando no hospital para todo lado, estava passeando com ela esses dias no hospital, né? Está muito alegre, graças a Deus, ela não está abatida, o Senhor tem sustentado ela. E uma coisa eu vou falar aqui sério, que o Rodrigo tocou nesse assunto, eu vou falar uma coisa séria. O assunto do Evangelho é de vida e morte. Nós tratamos de morte aqui, nós tratamos de vida e de morte. O assunto do Evangelho não é outra coisa. Quem aqui não está preparado para morrer? Quem de você aqui não se sente preparado para morrer? Isso é uma coisa muito séria. Isso não se fala nas igrejas. Hoje eu vi hoje uma cena surreal hoje. Uma cena que mexeu muito comigo. Sabe o que é? Alguém sabe o que é a missa? O que é a missa em si? O que é o termo missa? A missa, a prática da missa. É um sacrifício, a missa é um sacrifício. Eles tentam repetir o sacrifício de Cristo. Eles tentam trazer a tristeza do sacrifício de Cristo. Eles tentam trazer a agonia de Cristo na cruz. Uma missa, quem aqui foi muita missa aqui? Quem já foi muita missa? Fui uma e estava bêbado quando eu fui. Misericórdia. 2, sei lá, que eu fui, não lembro, que outra acho que entrei em coma alcoólico, não sei como é que eu estava. Mas a missa, você talvez concorde comigo ou não. Se eu estiver falando errado, você fala comigo se não é assim. A missa não tem um ar de tristeza? Um ar solene, um ar pesado, tudo é difícil e arrastado. Não é assim? Para trazer um clima solene, que eles querem trazer a morte e o sacrifício de Cristo, para ver se incute no fiel a tristeza de Cristo. Tanto é que tem lá os mistérios, né? Os mistérios estão lá na parede da Igreja Católica, tem aquele espaço, né? Eu não sei quantos mistérios. Via Sacra, tá? Via Sacra lá, mistério doloroso, mistério gozoso, mistério não sei o quê, para trazer a tristeza do sacrifício de Cristo. Eles acham que assim convence o cristão da dor que Cristo
mas eles dão a ênfase a Maria. Então, na verdade, é a dor de Maria, né, de ter perdido um filho. Essa coisa. Então, isso hoje eu vi lá no Luxemburgo, tem uma capela pequena, e foi o pessoal lá convidar para a missa. Nós vamos ter uma missa aqui, até o jeito de falar, né? Nós vamos ter uma missa aqui na capela, se você quiser ir, você é nosso convidado, e vai para outro lugar. E aí teve a missa. A missa, tem toda aquela coreografia, né, da missa, né? O levanta, o senta, não é isso? Levanta, senta, e o padre não fala a hora de sentar, então eu sempre fiquei perdido nisso. Ficava aqui igual morto-vivo, vivo, eu sentava, né, morto, então eu não sabia a hora, então eu sempre errava esse negócio. E eu vi, alguém aqui, vocês já foram em hospitais, então que tinha de gente de muleta, tinha pessoa com soro, né, com aquele poste de soro, assistindo a missa e levantando com dificuldade. Eles faziam apoio no poste de soro para levantar. Tinha gente amputado, gente com câncer de tudo quanto é jeito de se imaginar, gente careca, gente com um fiapo de cabelo, gente estrupiado, gente magro, gente com sonda, com bolsa, com sonda de alimentação. E, meu irmão, foi muito triste aquilo que eu vi, muito triste mesmo. Foi triste o que eu vi. Muito triste. E os acompanhantes rezavam em favor daqueles doentes. Eu fiquei olhando da porta do quarto da minha irmã, tá o pessoal, e quando acabou a missa, foi muito feio o pessoal sair, que continuaram vazios. Te garanto que nenhum deles está preparado para morrer ali. Nenhum deles está preparado para morrer. E todos ali estão encarando a morte. Estão entrando dentro de um quarto que não sabe se vai sair numa maca ou num saco branco, enrolado num lençol branco. Quem já viu morte no hospital é muito feio. A pessoa morre no leito, os enfermeiros sobem na cama, puxam um lençol, enrolam a pessoa, dão uns nós, depois colocam esse esparadrapo, vem com outro lençol, joga por cima, joga na máquina e vai embora. Vira um pacote mesmo, é um pacote de gente. Então muita gente ali, vai acontecer isso com eles essa noite vai acontecer com eles. Não vão amanhecer amanhã. E apesar de toda a tristeza despertada pelo padre, não é um arrependimento, nem a tristeza que é falado na Bíblia, que a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Esse arrependimento produz vida. Então não tem esse arrependimento. Ele sai de lá solenemente, e já sai de lá falando, já conversando goma. Que eu vi gente saindo conversando goma dali de dentro. Né? Os homens já saiu dali falando de mulher. Eu fiquei olhando e falei, mas que adianta? Eles ficam tristes lá, fazem aquela cara de tristeza, né? É igual espírita no centro espírita. Quem já viu espírita no centro espírita? Primeiro eles usam aquele óculos que escurece, né? Nada a ver, nada contra o óculos, não sei o que lá, Grey, né? Como é que chama? Best Grey, sei lá, que escurece. Parece que o espírita usa aquele óculos que escurece. E faz aquela cara de Chico Xavier. E sai dali vazio também no centro espírita. É tudo vazio. Agora a igreja evangélica, o pessoal sai também vazio. Que miséria é essa? Por que saem vazios? Porque nenhum deles é preparado para enfrentar a glorificação que Deus tem para eles, que é a morte. A glorificação de Deus para você não é te colocar no pináculo do templo, nem te entregar às nações e nem transformar as pedras em pães. A glorificação que tem para você é ser imitador de Cristo, ser obediente até a morte, obediente, fiel até a morte. Enquanto isso eu vejo o crente lá chorando, porque não sabe o porquê que aconteceu aquilo com eles. Por que eles estão com câncer? Por que eles estão com a barriga aberta, igual a dona Ilza, que está com 3 buracos na barriga. Ela falou lá hoje, eu não sei por que aconteceu isso comigo. E a minha irmã está lá. Quem vai me matar não é o câncer, vai ser Deus. Então glória a Deus. O câncer não me mata, o que me mata é quem? É Deus. Então glória a Deus que vai me matar. E ela ainda fala, eu não vou morrer, porque se eu morrer, glória a Deus. Se eu não morrer, glória a Deus. Então louvado seja o nome de Deus. Então é isso que o Evangelho faz, preparar você para o seu grande dia de glorificação. Não te prepara para ter as coisas aqui na terra, não te prepara para ser o
das galáxias. Não te prepara para isso. Te prepara para encontrar com o Senhor das galáxias. Muito diferente. Esse é o evangelho de sangue, o evangelho de dor. Mas isso ninguém quer, né? São poucos que querem. Essa é a grande dificuldade. E é isso que eu falo com você essa noite. Há muito tempo atrás, a gente pregava lá embaixo, eu falava o seguinte: você tem que ser crente, não é aqui. Você tem que ser crente é quando você estiver em coma, em cima de uma maca, te levando, você não sabe para onde, você só mexe os seus olhos, o pessoal acha que você não está escutando nada, você só mexe os olhos, mas lá dentro você fala: louvado seja o nome do Senhor. Isso é que é difícil. Mas isso o povo não quer, né, Johnny? O zelo sem fundamento. O zelo, zelam de quê? Não sei, eu apenas sou zeloso. De quê? Não sei. Zeloso de ideias humanas. E aí cria um Deus que só existe na mente dele, e quando ele morrer, esse Deus morre junto com ele, porque não é o Deus eterno, é um Deus espantalho. Então o Evangelho te prepara para isso. E eu vou te fazer a pergunta que eu faço sempre, eu gosto de fazer essa pergunta: o quanto você quer conhecer de Deus, meu amigo? O quanto você quer aprofundar no conhecimento de Deus? Você está disposto a conhecer a Deus? Você tem esse ânimo em você a conhecer a Deus? É isso que é o difícil. Porque sabendo que quanto mais você conhece de Deus, as suas certezas vão ser minadas, anuladas pelas verdades do Senhor. Então conhecer a Deus é um desafio, e eu te desafio a conhecer a Deus. Te desafio a ter conhecimento de Deus através das suas escrituras. Amém? Você que vai trazer a sua oferta à frente, eu te convido a vir à frente. Você pode ficar à vontade. E enquanto eu oro, enquanto eu estou orando, vocês podem trazer à frente. Aqui nós não oramos por ofertas, nós oramos por pessoas, né? Nós não estendemos a mão para o gasofilácio. Nós estendemos a mão para nós mesmos e dizemos: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, enquanto eu oro, vocês podem trazer a sua oferta à frente, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, não é como forma de barganha ou troca com o Senhor, ó Deus, que trazemos nossas ofertas à frente, ó Deus. A tua palavra diz, ó Pai, em Deuteronômio 10:17, que o Senhor não aceita suborno. O Senhor não é um Deus de troca, não é um Deus de barganha. Mas o Senhor é um Deus, ó Pai amado, que olha a sinceridade do coração quando nós trazemos com alegria, Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, sim, pela força de trabalhar que nós temos, pelo ânimo, pela inteligência que o Senhor tem nos dado, porque nós temos emprego, porque nós temos pedidos, porque nós vendemos, porque, ó Deus amado, nossas irmãs que são donas de casa cuidam da casa com a maestria, que os nossos filhos têm escola para estudar, que os nossos filhos, Senhor bendito, eles, ó Pai, são alunos excelentes, que o Deus amado, o Senhor tem preparado para eles faculdades, tem preparado para eles lugares de estudar, bolsas de estudo. Nós precisamos disso, ó Pai amado, e sabemos que o Senhor está no controle. Senhor bendito, nos abençoa, Pai, continua nos dando força para trabalhar, mas sobretudo que olhemos para o Senhor e reconhecemos que do Senhor vem isso tudo, do Senhor, o Senhor que provê isso tudo na nossa vida. Meu Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Te convido, a quarta-feira, então, nós estamos aqui estudando o livro de Coríntios. Capítulo 8, né? Capítulo 8? Capítulo 8, começando no capítulo 8 de Coríntios. E domingo que vem nós estamos aqui de novo com o culto em nome de Jesus Cristo. E depois eu queria que você que deu o seu nome para serviço de diaconia da igreja, você anotou? Alguém te deu o nome? Nós vamos fazer uma reunião da diaconia da igreja. Eu vou marcar então para agora o mês de novembro, para nós traçarmos o que nós vamos fazer, o nosso modus operandi. Amém? Como nós vamos começar a agir então, estabelecer o serviço de diaconia da igreja. Então você que tem vontade, você que quer, nós vamos estar então começando a estabelecer o serviço de diaconia no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos encerrar então. Queria agradecer a presença do pastor Luiz Carlos, que está nos visitando, da Igreja Batista Bíblica do Nova Sintra. Falei certo? Amém? Igreja Batista Bíblica do Nova Sintra, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Ele é pastor do nosso amigo Jorge Fernandes Izá.
Eu já falei dele semana passada, né? Agora eu falo dele de novo. Então, irmão, doador de sangue. Você que é doador de sangue, procura o Hemominas. Temos aqui um posto no Júlia. E o Hemominas, se você conhece, e faça uma doação em nome de Nelimar Domingues. Ela recebeu transfusão de sangue e o Hemominas está pedindo doação de sangue. Qualquer tipo de sangue, não precisa ser específico lá não. Você que é doador, você pode dirigir a qualquer posto do Hemominas e doar em nome de Nelimar Domingues. Amém? Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Então, está orando pelos nossos irmãos que estão enfermos da igreja, nossos conhecidos. Senhor meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, ó Pai amado, temos irmãos que se encontram enfermos, ó Pai amado, ó Deus, que são mesmo irmãos nossos, ó Pai amado, pais de irmãos nossos, irmãos, ó Pai amado, de irmãos nossos, Senhor bendito. Sabemos que o Senhor tem todo o poder e toda a graça de executar a Tua vontade, executar a Tua cura. O Senhor tem poder para curar, de fazer um milagre, ó Pai amado, um milagre instantâneo. O Senhor tem poder para usar os médicos, o Senhor pode fazer, ó Pai amado. Mas sabemos que tudo é segundo a Tua vontade, meu Deus. Intercedemos agora pela irmã Nelimar, que vai começar a quimioterapia amanhã, Pai amado. Ó Deus, Deus amado, o pedido do oxigênio nós damos entrada, Pai amado. Agiliza, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que ela possa estar em casa breve, meu Deus. Também, ó Pai amado, abençoa os nossos irmãos que se encontram acamados, se encontram enfermos, ó Pai amado. Sabemos que o Senhor tem o poder, ó Pai amado, de visitá-los, ó Pai amado. Ó Deus, até os nossos, ó Pai, amigos que não conhecem o Teu santo nome, ó Pai. O Senhor tem poder, ó Pai amado, para convencer no coração dele da justiça, do pecado e do juízo. Essa é a obra que mais importa, Senhor. Senhor bendito, pedimos que os abençoe e os coloque de pé. Intercedemos também pelos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, nos acompanham à distância, meu Deus. Abençoa-os também, meu Pai. Nós te pedimos o nome santo de Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.